Sou Ivo Canal. Hoje estou com 77 anos praticamente. Eu sou descendente de italianos. Meu pessoal emigraram para o Brasil, ou chegaram aqui em 1880. Se localizaram aqui em cima no Cedro. Daí emigraram para São Floriano, que fica ali nas proximidades da Pedra Azul. Ali eles iniciaram o trabalho na lavoura e meu pai, já com 17 anos de idade, já casou-se com minha mãe com 16 anos. E naquele tempo existia umas leis mais rigorosas, que eu acho que era com 21 ou 18 anos que podia casar. Ele foi para Campinho na época e foi lá para casar, mas chegou lá, ele ficou detido. Ficou preso porque ele segundo as informações, ele queria ficar preso até completar os 18 anos, para depois ser liberado para casar. Mas aí houve a intervenção dos parentes e foram lá, pediram que ele queria casar e tudo, então o juiz liberou e casou-se. Aí meu avô, como era de costume, deu um pedaço de terra para ele começar a vida. Daí uns tempos ele já foi progredindo e comprou uma tropa de animais, uma tropa de burro, de mulas que falam, né? E colocou também uma vendinha na época. Aí ele começou a transportar cereais lá de cima, que eu produzia muito feijão, batata, naquele tempo era banha, tocinho, uva, transportar dormentes aqui para Araguaia. Araguaia, Matilde, Vargem Alta e Cachoeira de Itapemirim. E naquele tempo eu não tinha estrada nenhuma, era tudo por picadas, né? Mata dentro. Meu pai contraiu sarampo, nós todos, inclusive, e o mais velho tinha 8 anos, e a mais nova, minha irmã, com 1 ano e pouco. Aí começou a passar mal, muitas dores. Trouxeram ele aqui para Araguaia, pendurado num varão, um lençol amarrado, se vieram em 4 para revezar. Trouxeram ele até aqui na estação para embarcar para Vitória. Aí foi para Vitória, chegou lá, quando foi examinado pelo Dr. Dório Silva, que naquele tempo o hospital era na Capixaba, onde tem o mercado, era aquele mercado da Capixaba antigamente, Dr. Dório Silva. Aí constatou que estava com apendicite aguda. Aí não teve mais jeito, não resistiu e faleceu. Aí veio de retorno, então, para Araguaia no trem e, devido às dificuldades, também foi sepultado aqui no cemitério. E aí ficamos nós, minha mãe, com 5 filhos, trabalhando na roça, encontrou muita dificuldade. Aí não falta alguém para orientar ou fazer alguma coisa, afinal. Conseguiram conversar com ela para distribuir os filhos. E para ela vir trabalhar na casa do juiz, que era o juiz de paz, que era o Carlos Ronque. E aconselharam muito para vir, porque os filhos vão estudar e aquela coisa toda, né? Aí eu veio. Aqui, aí eu fui entregue uma família aqui, eu tinha 6 anos de idade. E o outro ficou na casa do Sr. Aníbal Bravin. E os outros depois foram para Vitória, ficaram na casa dos Ronque em Vitória, depois foram para o orfanato, aquela coisa toda, né? E depois cada um tomou o seu destino. Eu não conhecia negro. Eu não conhecia negro. Apesar de que o tropeiro do meu pai era moreno, mas não era negro. Chegava aqui, tinha uns negros, e a gente ficava com medo. E aí em cima do caminhão, eles deixaram a gente na calçada, não proibiram de saltar, de sair. Tinha que ficar em cima lá, até eles resolveram onde é que a gente ia parar, né? E vem 2 negrinhos assim, moleque que só, ele começou a perturbar a gente. Perturbando a gente com medo danado.
Depois, quando eu vinha para o colégio, a mãe que eles falavam, cuidado, eles usavam esse termo. Né? Então eu falava nego, né? Cuidado que os negros te pegam, hein? Meu Deus do céu, quanto medo passava, tinha muitos que trabalhavam na estrada de ferro, e para passar, e quando via no coração, ficava assim, ó. Quando chegava perto, saía disparado, com medo dos negros. Então o italiano e o alemão, praticamente, foram muito racistas. Tinha uma família, era marido e mulher, só um casal, já me adotaram porque não tinha filhos. Permaneci aí, trabalhei na roça, trabalhei inclusive com o Carlos Ronque, fazendo na fábrica de telha. Vendia frutas na estação para defender algum trocado, que lá em casa dava muita laranja e uva. E vinha para o colégio, estudava aqui, desse lado de lá eram os meninos, do lado de cá as meninas. Até o 4º ano primário, porque não tinha outro jeito para estudar. E no ano seguinte eu vim para a escola novamente. Vim 2, 3, 4 vezes, semana, um mês. A professora falava, não vem mais não, porque você não pode ficar aqui que não tem 5º ano. Eu vim assim mesmo, eu queria estudar. Mas não tinha jeito, aí ela falou, se você não vier, você vai me complicar, vem um inspetor e tal. Você não vem mais não, brigou comigo. Aí não vim mais. A vontade minha era estudar, mas não tinha recurso, pobrezinho, né? Então ficou nesse tamanho. Depois eu fui trabalhar no comércio. No comércio que tinha aqui, onde tem aquele restaurante ali embaixo, que era do Joverino Colodete, que chama de Belo. Depois ele foi para Vitória, tem uma matéria de construção em Campo Grande, dos filhos agora. Aí foi para o Exército, entrei aqui no Exército 38 BI. Fui para o Rio de Janeiro depois, no 1º Batalhão de Guarda, era tropa de elite. De lá eu fui convocado, fui para a Vila Militar, no 2º Regimento de Infantaria, para o Batalhão Suez. Embarquei em dezembro de 61, voltei em fevereiro de 63. Fui para o Oriente Médio, naquele conflito que deu na faixa de Gaza e no Canal de Suez. Permaneci lá praticamente 1 ano e meio. Vindo de lá, já um pouco assim, com dificuldades de se readaptar novamente aqui na vida civil, porque lá nós ficamos no deserto da Palestina, céu e areia, e muitos sofreram algumas consequências psicológicas. Inclusive eu na época eu senti um pouco também as dificuldades, que nós fomos praticamente postos para fora do exército, fomos excluídos por tempo, e nós éramos contratados, nós tínhamos um contrato para fazer isso, e nós fomos praticamente voluntários, fomos convocados, mas a gente tinha opção, quer ou não quer, então eu fui voluntário para lá. E eu fui afetado um pouco também, mas com o tempo fui se adaptando, abri um comércio lá em Paú, fiquei 33 anos no comércio. Depois fui para a prefeitura de Vila Velha, trabalhei 8 anos. Depois resolvi vir para cá, porque aqui é o berço, nós temos sítio aí, então estamos mexendo no sítio. Rapaz e moça, a gente brincava com as moças de roda aqui ainda. Cantava aquelas moças, rapazes de roda. E tinha os bailes depois, por aí afora, que de vez em quando tinha baile em tal lugar, e a gente, tinha baile, a gente ia a pé para esses morros todos, ou a cavalo, onde passava a bicicleta, a gente ia de bicicleta. Não perdia essas oportunidades. Aqui em cima, no Ribeirão do Cristo, era um ponto mais certo para a gente. Eu sempre tive um bom privilégio com os Pupim. Todas as festas, todos os bailes, quadrilhas, mês de junho, sempre mandava a gente, quando os tropeiros vinham e me chamavam, falavam, mandaram de chamar para você ir lá. Era de novo. A gente participava nas festas, por exemplo, por aí afora, em todos os lugares aqui, a gente sempre ia também. Agora, ia assim, poucas horas a gente ficava, porque eu trabalhava no comércio, era todo dia. Todo dia, no domingo fechava meio-dia. E
Depois, então, a gente ia aproveitar um pouquinho do lazer. Eu joguei aqui pelo Araguaia, mas eu não tinha muita preferência não, porque eu não era aquele bom de bola, né? Mas eu jogava pelo Rio Fundo e por Santa Maria. Lá eu era bem recebido, participava lá com a turma toda. Existiam muitas coisas, muitos casos aí. Que um é esse que da cultura, né? Quando a pessoa morria, que era em italiano chama profundis, que é o ofício dos mortos. Aí o que acontecia? Quando falecia uma pessoa, eles pediam para chamar esse pessoal que cantava, o especialista em cantar o ofício, que é uma recomendação para sair das profundezas e ser levado, né, praticamente ao céu. Aí tinha as famílias que cantavam, era Pilão, família Pilão, família Bastianello, Fornazier, e o outro, se não me engano, Meneguim. Aí mandava chamar, aí ficava geralmente dois de um lado, dois do outro no caixão. Aí botava fui na igreja, né? Aí começava a cantar. Cantava, depois tinha uma imensidade de coisa para cantar. E aí um cantava um trecho, o outro respondia do lado de lá. E ficava naquele negócio até terminar. Era recomendação à alma da pessoa, né? Que a gente pequeno, a gente ouvia aquilo lá, a gente chegava a tremer, porque é meio tenebrosa a voz, né? O canto. É fúnebre, é um canto fúnebre, né? Praticamente, eles traduziam aquela voz, né? As igrejas eram o ponto principal. O pessoal vinha da lavoura, e não faltava o boteco do lado da igreja, né? Então, o pessoal vinha, ia para a reza, para a missa pouca, porque passava até ano para vir um padre, e depois tomava as pingas, e aí contava as histórias da produção, o que tinha, o que fez, o que está fazendo, né? Se estava ganhando dinheiro, perdendo, né? E não faltava também as brigas, né? Tem uma história aí. Essa é muito antes de mim, até já comentei, era o Del Pupo, acho que com o Canal, se não me engano, com o João Canal. Eles andavam, os italianos andavam com uma bengala assim, que chamava nome de gramarim, um bastão, né, que eles usaram, gramarim. E aquilo era quase moda, né, usar aquilo. Diz que depois da reza, começaram a confusão e quebraram a perna do Canal. E depois, o que eles faziam? Tinha solidariedade. Se juntavam, faziam o que se chamava de juntamento, um mutirão, para trabalhar, para pagar, ajudar essa pessoa que não podia trabalhar, né? Então tinha que colaborar também com o serviço na lavoura com eles. A moça não tinha direito à herança de terras, coisas assim. A herança da moça era o dote, que eles falavam. O dote era a roupa, né? Aí tem uma lista, um vestido, tinha combinação, eles falavam, sapatilha, todo o vestimento, cobertor, colchão, travesseiro, fronha, né? E embaixo, o último embaixo, estava escrito assim: a mulher, 5.000 réis. 5.000 réis está embaixo. Estava contando como dote. E, se não me engano, foi o velho Canela mesmo, o velho Giuseppe Bravin Canela, que é justamente da família que eu fui criado, e com o marido eles falam, tia Maria Contreiro, que morava lá em cima. Primeiro dia de ano, iam casa por casa, bem cedinho, chegava, bom princípio do ano novo, né? Quer dizer,
cumprimentando a pessoa, que seja um bom princípio o ano, né? Então eles davam uma moeda, alguma coisa, um presentinho, né? E aquela garotada, um para lá e outro para cá, e vira e mexe, cada um pegando a moedinha dele. Então, isso era uma cultura dos italianos. E hoje praticamente acabou essa situação toda, né? E tem o negócio da Páscoa, né? A Páscoa que era então, tinha os ovos de galinha. O chocolate, não sei quem inventou isso para poder ganhar dinheiro depois, né? Era ovos de galinha. Eles tingiam os ovos. Como é que tingia? Tirava a casca de madeira no mato, como tem um pé de maio, né? Que é amarelinho, tirava aquela casca, saía amarelinho. Outro roxinho, ficava o ovo roxo. Outro comprava tintol, tinha uns frascozinhos assim de tintol, botava na água, aí tingia verde, amarelo, todas as cores. Aí o camarada vinha, aquele pessoal, sempre tinha gente que trazia uma sacola de ovos, tudo cozido, e para jogar. Então botava um ovo assim em pé, lá encostado na parede, na calçada, e dizia, cada pancada, conforme a distância, se botasse bem longe, né, aí botava um dinheiro embaixo do ovo. Para botar lá, vamos botar R$50. Então ele botava uma distância de uns 10, 15 metros para o cara jogar. Se pegasse no ovo, ele passava a mão no dinheiro, ganhava o dinheiro que estava embaixo. E outros pertinho, aí botava, fosse R$1, 50 centavos, fosse 8, então mais pertinho. E ficava aquela festa aí. Ia em todo quase aí fazendo isso. Era o trem da Estrada Leopoldina, que transportava cereais e também passageiros. Nós tínhamos um trem que vinha, saía, era o Expresso de Vitória, e um outro que saía às 11 horas, de Vitória também, chamado Misto. E tínhamos um noturno que vinha do Rio de Janeiro. O Expresso era de manhã. E depois o Misto era 11 horas mais ou menos, meio-dia, aí vinha o outro trem do Rio e cruzava aqui. Isso significava que eram 3 trens, né? 2 para cá e 1 para lá. No outro dia, só 2, entendeu? Então, praticamente um dia assim, outro dia também mais 3, um dia, no outro dia 2. Era praticamente, era uma festa, né? Porque muitas pessoas vinham aqui, assistiam o trem passar nas casas, apitava lá embaixo, todo mundo já queria ver o trem passar, né? Aí teve também um problema, acho que se não me engano foi em 50 ou 54, que deu um maior acidente embaixo. O noturno que vinha do Rio bateu desencarrilhou na curva que se chama Curva da Ferradura, uma curva bem fechada, engavetou um vagão no outro, e aí morreu não sei quantas pessoas, não me lembro a quantidade, mas morreu muitos. A gente ficava aqui na estação, esperando passar o socorro, né? Eles passavam aquelas pilhas de pessoas em cima da máquina, onde eles colocavam as lenhas, por cima, assim, coberto de lençol, a gente via os pés, a gente ficava olhando. Esse foi um acidente gravíssimo. O outro acidente que teve está bem marcado na frente da minha propriedade, ali, mas só que eu nem era nascido ainda. Foi 7 de julho de 1933. Um acidente com automóvel de linha, que chamava. Aí desencarrilou na curva, logo ali embaixo, naquela cruz de cimento que tem na travessia, no cruzamento. Vocês olhando para lá, vocês veem uma cruz de cimento. Ali descarrilhou então o automóvel e matou. Eles falavam que tinham matado três pessoas. Mas segundo informações aqui de pessoas mais antigas, como o
tio dele, o finado Nelson Boro, disse que foi 2 pessoas. O herdeiro da bomba esqueceu de falar como é que vendia gasolina. Hoje a gente chega no posto e fala o que pro bombeiro? Quanto? 100 reais, 50 reais, 10 reais. Naquele tempo não era assim, era litros. Quantos litros? 5 litros. Tem uma manivela assim, né? E está marcado 5, 10, 15 litros. Então, quantos litros? 5. Então, 5 litros. Depois pagava lá. Hoje a gente pede pelo valor. Como é que muda, né? E eles vinham em túneis, né? Túneis de aço, né? E eles colocavam ali no lado da bomba, enfiava aquela mangueira, aquela bomba para puxar. E ali eu via que abastecer, tinha pouco carro aqui na época, o carro aqui quem tinha era eles e o Provedel, lá de Matilde. Depois o Carlos Ronque colocou um ônibus também. Aí depois veio um carro que chamava de... pegava acho que 12 pessoas, já de lotação. Lá do Juliana, vinha lá de cima, vinha até aqui e ia para Vitória. Eram os carros que tinha na época aí. Então o consumo era pouco de gasolina. Tinha, bem antes de eu tomar conhecimento, porque já vinha muito tempo atrás, eu nasci em 42, né? Eu sei do meu tempo que era praticamente camisa verde, assim disfarçado, era o Juvenil Colodete e eu. Eu, moleque novo, fui estar na onda dele. Mas eu não tinha mais o que em 60, por exemplo, de 50 em diante, 60, eu não tinha mais nada disso. Foi na era do Getúlio Vargas. O que aconteceu? Os italianos não tinham uma referência como para pedir, para solicitar, né, reivindicar alguma coisa. Ele não tinha do governo italiano nem do governo brasileiro. Acontece que eles estavam, né, querendo uma coisa para alguém que orientasse, né, que tivesse um caminho mais fácil para comprar as coisas, que era o sal e o querosene. As dificuldades que eles tinham, era caríssimo, né? No tempo da guerra, então, aquilo desapareceu. Para conseguir 1 quilo de sal era uma loucura. E o querosene, porque naquele tempo, né, era tudo na base da lamparina, né, o lampião. E o Getúlio Vargas apoiava, chamava-se os canveiros integralistas. Apoiava, então criaram uma força grande com o apoio do Getúlio Vargas. E, inclusive aqui no Espírito Santo foi para ter um berço dos integralistas. Festas e tudo, e eles tinham uma conduta, tipo uma instrução. Eles se cumprimentavam assim, né? Anauê, era assim, Anauê. E eles marchavam e tudo, ia para a igreja, muitas vezes eu via uma história que aqui mesmo vinha, quando se encontrava 10, 15 ali embaixo, eles iam marchando, ia para a igreja, ficavam todos lá perfilados, lá dentro da igreja, né? Depois que o Getúlio Vargas assumiu o poder, ele inverteu, foi contra eles. Então começou, porque o Getúlio Vargas apoiava a Alemanha. Era o Mussolini na Itália e o Hitler unidos, né? E o Getúlio também. Quando começou a afundar navios aqui na costa brasileira, aí a pressão dos americanos convenceu o Getúlio para ele virar. Então ele passou a apoiar. Quando ele apoiou eles, aí foi contra, porque praticamente eles consideravam que era comunista os camisa verde. Era considerado os comunistas. Então o Getúlio inverteu. Aí começou a caça aos alemães e aos italianos. Por isso que sumiu muita coisa rica da cultura, pelo menos italiana. Eles botavam fogo para não se identificar como italiano, porque senão era preso, batia neles, pegava o uniforme, a roupa dentro de casa, botava do lado de fora, a polícia lá, botava fogo, as armas que tinha, levava tudo, batia nas pessoas, muitas vezes o cara reagia, levava preso.
espingarda, que todos eles tinham espingarda, tratamento, uma arma em casa, prendia tudo. E todo mundo ouviu falar no lobisomem, a mula sem cabeça, o Saci Pererê. Aí o que acontece? Era a época do lobisomem. Então botava medo na meninada, todo mundo, né? Os adultos falavam isso pra gente. Isso é tudo folclórico, não existe nada disso, né? Então aquilo era um medo danado das crianças, nossa, mãe viu. Aí o cara chegava aí, falava no começo, ó, eu ouvi essa noite assim, um cara lá assim, desse jeito, vira e mexe, a gente não passava mais nem lá mais de noite naquele lugar. A outra é o gigante caipora. O gigante caipora, que era um homem grandão, peludo, no mato. Então o pessoal tinha que botar medo para a gente não entrar nas matas. O gigante caipora podia pegar. Essas bobeiras todas. Era muito, como é que diz, o pessoal antigamente também não tinha, né? Vieram já tudo quase analfabetos. Tudo passando necessidade da Itália, passando fome. Tanto é que já pensou largar tudo para trás, o que tinha lá, parente, amigo, com criança, idosos, gente doente, tudo, para vir num mundo diferente, que viu falar que aqui ia ter prosperidade, muita fartura. E foi uma propaganda enganosa. Aí, sem remédio, sem nada, já pensou? Criança chorando com fome, tudo. Isso aí foi uma lástima, né? E então essas histórias todas deles, que foi passando de pai para filho, até como é que desenvolvendo mais, o pessoal foi sabendo, vendo que tudo é folclórico, e eram muito assim supersticiosos. Uma visita, por exemplo, a velha falava, bota a vassoura atrás da porta que ela vai embora. Estava enjoando, bota a vassoura atrás da porta que ela vai embora. Uma sandália, um sapato virado de sola para cima, aí ia lá, colocava, sério, porque ia chamar a morte. É um monte de bobagem, né? A vida não era igual hoje, né? Porque hoje tem muita facilidade em tudo. Naquele tempo plantava para comer, e mal ainda, né? Hoje ninguém faz isso mais. Planta para vender, para ganhar dinheiro. Como é que fala? Os produtos aí de fertilizantes, né? Faz crescer, faz florir, né? Faz boa colheita. Hoje é tudo fácil e a gente ainda reclama. Reclama de tudo, porque a maioria, né, que está hoje aí não sabe como é que foi o passado, né? A gente conviveu ainda com alguns italianos mesmo, né, descendendo, alguns italianos mesmo. Eles vinham aí, por exemplo, do interior, descalço, um saco branco nas costas, para comprar aí um quilo de sal, quilo de trigo, um pedaço de fumo, uma garrafa de cachaça, e pronto. O resto produzia tudo na roça. Tinha a cana para fazer a garapa, para fazer adoçar o café, tinha a vaca, tinha o leite, tinha o queijo, tinha a galinha, tinha ovos, tinha a carne, a galinha, tinha o porco, tinha a banha, porque não tinha o óleo naquele tempo de soja. Aproveitar esse momento também de fazer um agradecimento ao nosso prefeito, Cacau Lorenzoni, e a secretária de Turismo, que é a Gorete, a senhora Sônia, que veio, me ligou para fazer essa entrevista, e toda a equipe.